No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 92 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Rebeldes Têm Asas, do autor e empreendedor Rony Meisler. Neste livro, vamos conhecer a fundo a história da construção da Reserva, uma das marcas mais prestigiadas do Brasil e uma das empresas consideradas mais inovadoras do mundo pela própria Fast Company. Vamos conhecer os detalhes de como surgiu a marca Reserva, como foi construída a empresa Reserva, que hoje tem tanto destaque no cenário brasileiro e mundial. Uma história de muita inspiração, uma história de muitos aprendizados e inclusive entender como o Rony conseguiu criar uma empresa com uma cultura tão forte, com valores tão fortes e como você também pode aplicar isso no seu dia a dia. Bom, para quem é esse livro? Para aqueles que querem transformar os seus sonhos em negócios. Empreendedores, executivos ou estudantes descobrirão na história da Reserva bons exemplos práticos de como transformar crises em oportunidades, começar um negócio com pouco dinheiro, ser uma empresa consciente socioambientalmente e movida por um propósito maior do que apenas o financeiro. Não entender nada de um determinado mercado pode ser uma ótima vantagem competitiva e pensar e agir como uma startup em todo e qualquer negócio. É sobre isso que vamos falar no episódio 92, que começa agora com o livro Rebeldes Têm Asas. A história da marca Reserva começou em uma academia. Os sócios estavam malhando quando viram duas pessoas com a mesma bermuda. Então eles se questionaram o motivo. Será que era apenas uma coincidência? Ou será que não havia muita demanda para pouca oferta daquele tipo de vestuário? Enfim, alguma coisa os motivou e eles resolveram produzir a sua própria versão de bermuda de praia. Enfrentaram então diversos problemas e desafios, foram atrás das fábricas, descobriram como criar as peças de roupa e finalmente, quando a primeira tiragem ficou pronta, saíram vendendo de porta em porta como sacoleiros. Rony Meisler se considera um outsider, ou seja, uma pessoa que não entende nada de moda. Isso mesmo. Ele mesmo diz que não entender nada de moda foi uma das grandes vantagens ao começar a Reserva. Podemos perceber que quando o dono e fundador de uma das maiores referências de moda no país e talvez no mundo afirma que uma de suas grandes vantagens ao começar o seu negócio foi não saber nada de moda, isso significa, no mínimo, que estamos vivendo em uma era onde as coisas são diferentes do passado, onde uma empresa pequena pode simplesmente acabar com o mercado e um império já existente e criar um mercado, um segmento completamente novo. Estamos vivendo em uma era onde ser um insider, conhecer tudo sobre o seu mercado, pode ser uma desvantagem, pois você está preso a preconceitos, a ideias ultrapassadas. Você pode ser uma daquelas empresas ou uma daquelas pessoas que se acham donas de um determinado nicho ou de um determinado conhecimento, como se o mundo precisasse da sua autorização para seguir em frente, como se alguma nova ideia precisasse da sua aprovação para ser colocada em prática. Se você se identificou com essa descrição, comece a se preocupar. Porque assim como a Reserva, que contestou todos os métodos tradicionais de se criar uma empresa de moda, vários outros contestadores também surgiram e, sem pedir permissão,
para os guardiões dos portões sagrados do conhecimento, os gatekeepers, mudaram o mundo e estão revolucionando a forma como a humanidade vive e resolve seus problemas. Exemplos não faltam: Uber, Airbnb, Google, EasyTaxi, Sambatec e diversas outras. Bom, o Rony já começa contando a sua história quebrando um monte de paradigmas. Olha que diferença de mentalidade. O que para muita gente é um ponto negativo, ter pouco conhecimento sobre um assunto, ter pouca experiência naquela área, ter pouca idade, é para muita gente um grande defeito, um grande ponto negativo. Pro Rony, tudo isso é exatamente o contrário, é uma grande vantagem competitiva. O fato de ele não ser do mercado, o fato de ele não ter experiências anteriores, o fato de ele não ter trabalhado em outras empresas nesse setor, o fato de ele ter pouco conhecimento naquele assunto, justamente essa é a vantagem competitiva, porque ele não passou pelos preconceitos, ele não passou pelos processos antigos, a mente dele estava livre de pensamentos, experiências e preconceitos antigos para criar, para inovar, para reinventar alguma coisa do mercado. É por isso que a inovação geralmente acontece do lado de fora das empresas. A inovação muitas vezes não surge de grandes empresas, a inovação não surge de grandes marcas, a inovação surge de rebeldes, literalmente, como Rony, que estão fora do mercado, que estão vendo um problema, que não têm preconceitos, que conectam outros assuntos, outras opiniões, outras visões de mundo e através dessa conexão conseguem criar alguma coisa nova, totalmente disruptiva do mercado. E o Rony aprendeu tudo isso na prática. Ele não tinha nenhum conhecimento sobre confecção, ele não tinha nenhuma ideia de como criar uma bermuda, o que procurar, quais eram os fornecedores, quais eram os custos, ele literalmente não tinha conhecimento nenhum. E talvez justamente por ter pouco conhecimento naquela área, que ele foi tão rebelde de querer fazer aquilo. Talvez se ele tivesse muito conhecimento sobre aquele assunto, ele não tivesse nem começado, porque se ele soubesse todos os problemas, todas as dificuldades que seriam desenvolver uma marca, desenvolver ou confeccionar uma roupa, talvez esse único motivo já teria desmotivado e desanimado ele a começar uma marca. E tudo que ele aprendeu, de fato, foi na prática. Aprender na escola da vida, aprender fazendo, aprender errando. Certamente que ele errou muito durante esse processo, mas ele aprendeu na prática, aprendeu fazendo. E também é legal nós comentarmos aqui da onde surgiu a ideia da reserva. Como o Gustavo comentou, a ideia da reserva não surgiu dentro de um escritório, não surgiu atrás de um computador. A ideia da reserva surgiu no lado de fora, surgiu na rua, surgiu dentro de uma academia, em um ambiente comum, onde duas pessoas viram um problema, viram uma oportunidade, viram uma tendência e através daquilo se questionaram, o questionamento natural de um empreendedor, o questionamento natural de um rebelde, em fazer alguma coisa naquela linha. Perceba então que a ideia, que a inovação surge do lado de fora. Enquanto tem muita gente dentro do escritório, enquanto tem muita gente dentro de casa do escritório fazendo pesquisa, fazendo planejamento, ou grandes empresas investindo milhões em pesquisa e desenvolvimento, tem rebeldes pelo mundo, tem rebeldes pela rua, simplesmente observando o comportamento das pessoas e questionando esses comportamentos. Através desses questionamentos do dia a dia, de coisas simples, de coisas banais, que muitas vezes surgem grandes marcas como a própria reserva. Outro ponto interessante na história da reserva, o Rony e o seu sócio não tiveram preconceito nenhum para começar o seu negócio. Eles não tinham o glamour empreendedor, talvez naquela época, 10 anos atrás, pouco se falava de startup, pouco se falava de investimento, investidor anjo. Mesmo sem ter necessariamente capital financeiro para começar o negócio, eles produziram e foram para a rua vender. Eles produziram poucas peças daquela bermuda e literalmente foram vender de porta em porta. Eles foram de casa em casa vender, divulgar o seu produto. Foi assim que eles começaram a reserva. Eles não começaram com uma loja, não começaram com um grande e-commerce, não começaram com uma grande estrutura. Começaram mesmo sem saber o conceito de startup, o conceito de MVP, que naquela época nem existia.
Eles começaram pequeno, começaram com um único produto, começaram vendendo de porta em porta, sem preconceitos, sem glamour empreendedor, simplesmente indo pra rua fazer acontecer, vendendo, gerando receita, e isso, dia após dia, foi fazendo a construção daquela marca, daquela empresa ser cada vez maior. A estratégia da Reserva é utilizar a moda para comunicar-se diretamente com seu cliente. Desde comerciais até estampas extremamente criativas, a empresa entende a importância de falar a mesma linguagem da sua audiência. Enquanto marcas maiores se fecham em seus ateliês e saem já com a coleção pronta, como se fosse uma grande obra de arte incontestável e que todos precisam adorar só porque leva a marca, o selo da empresa, a Reserva abre um diálogo com o cliente no melhor estilo startup. Isso acelera o ciclo de feedback, ou seja, facilita a incorporação da opinião dos compradores no produto final. É como se cada peça de roupa fosse um produto mínimo viável, onde cria-se uma arte, mede-se a reação e aprende-se a lição com esse processo. E a próxima arte vai surgir ainda melhor e mais alinhada com a expectativa de quem compra o produto, ou seja, do cliente final. É um processo de encantamento contínuo dos consumidores da marca. Uma das grandes lições de marketing é sobre posicionamento. E a Reserva soube fazer isso muito bem. Ela se posicionou no mercado de uma forma totalmente diferente dos seus concorrentes para atender o seu público-alvo. Enquanto a maioria das marcas de roupa vendiam marca, o Rony dizia que ele não era uma marca de roupa, ele era uma marca de comunicação. Ou seja, ele estava criando um oceano azul para ele. Ele não estava competindo no oceano vermelho com outras marcas de roupa. Ele era uma empresa de comunicação que usava a roupa como pretexto para se comunicar com outras pessoas. Olha que visão incrível, olha que posicionamento, olha que diferencial. E essa comunicação falava exatamente com o público que ele estava vendendo. O Rony não acreditava em preconceitos como os desfiles de moda, que vendiam uma imagem que não se comunicava com o dia a dia das pessoas. Ele queria quebrar esses preconceitos da moda tradicional. E por isso ele acreditava que precisava de simplicidade, precisava de comunicação, precisava falar a língua dos seus clientes, precisava falar e mostrar e vender aquilo que as pessoas estavam querendo ouvir e consumir, e não aquilo que uma pessoa concebia como uma criação de arte ou de marca. Esse é o grande diferencial da Reserva. Perceba como ele foi contra todo o padrão do mercado, como ele se posicionou de uma forma firme, mostrando que a empresa dele estava criando um novo mercado, estava criando um novo posicionamento, tinha uma outra estratégia. E naturalmente ele começou a atrair pessoas que pensavam daquela mesma maneira. Pessoas que buscavam roupas como marcas de roupa unicamente já tinham diversos outros players no mercado para consumir. Mas aquele público que estava ainda órfão no mercado, que não via a marca de roupa como uma marca de roupa unicamente, sim como uma forma de comunicar aquilo que eles estavam sentindo, aquilo que eles estavam pensando, as suas visões, as suas opiniões de mundo. Esse é o público que a Reserva cativou, um público enorme no mercado que estava carente de uma marca, de uma empresa que falasse a mesma linguagem do que eles. Na grande maioria das empresas da indústria da moda, os estilistas são os verdadeiros protagonistas do sucesso. Já a Reserva preferiu focar nada mais nada menos do que nos seus próprios vendedores. As lojas da Reserva não são pontos de venda, são pontos de encontro. Os vendedores, quando entram na empresa, passam por um processo de imersão de mais de uma semana, aprendendo a estabelecer um relacionamento com o cliente baseado nas necessidades dele e não em processos robóticos e metas da própria empresa. A empresa trata os vendedores como familiares e aqui, mais uma vez, a meritocracia está presente nesse caso de sucesso. Os mais bem-sucedidos vendedores
passam a instrutores e recebem prêmios de incentivo. A reserva acerta na contratação. Eles focam em identificar os perfis de vendedores adequados que irão fazer grande sucesso dentro da companhia. Mais uma vez aqui vemos a lógica de colocar as pessoas certas no ônibus e o ônibus automaticamente será encaminhado para o destino mais adequado. Um vendedor da reserva não precisa passar por um processo de lavagem cerebral. Rony Meisler diz que os vendedores precisam ser eles mesmos. Uma dica que ele dá quando contratando um vendedor ou qualquer outro funcionário é questionar-se se você sentiria prazer em sair com aquela pessoa para jantar 3 vezes por semana. Se a resposta for não, não contrate aquele funcionário. A cultura de uma empresa, ela começa pelo exemplo dos seus fundadores ou de quem está acima da empresa. É o exemplo que mostra para outras pessoas e que cria uma cultura dentro de uma empresa. E foi assim com vendas dentro da reserva. A reserva começou vendendo com os seus fundadores, como nós já comentamos, o Rony e o seu sócio indo de porta em porta vender as roupas. Depois eles criaram pequenas festas, alugando um espaço para expor e para vender os seus produtos, a sua bermuda, de uma forma diferente, de uma forma mais descontraída, com bebida, com música no Rio de Janeiro. Até que depois foram vender em outros varejistas e só depois que começaram a abrir a sua loja física com essa experiência e com esse conceito diferente. E hoje também vendem aí pelo e-commerce com uma experiência diferente e outros canais de distribuição. Mas a loja especificamente, ela tem um conceito muito diferente da loja e do varejo físico no Brasil, que inclusive está se reinventando. O varejo físico, como ele é, literalmente, ele não vai sustentar por muito mais tempo. As pessoas com tantas opções de compras no e-commerce não vão mais a uma loja unicamente para comprar um produto. A loja física, e o Rony entendeu de novo, estando fora do mercado de varejo, entendeu essa percepção de que o varejo não é um lugar onde as pessoas vão simplesmente comprar um produto. O varejo, a loja física, é um lugar onde as pessoas vão buscar uma experiência diferente que elas não encontrariam em outros lugares. É por isso que ele foca tanto em vender uma experiência, em passar uma experiência diferente para os seus clientes. Ele quer que as pessoas vão para a loja não para unicamente comprar um produto. Elas podem ir para a loja e não comprar nada e comprar depois no e-commerce ou em comprar em algum outro lugar, mas eles vão ter uma experiência diferente dentro da loja física. Esse conceito é muito utilizado também pela Apple, nas lojas físicas da Apple, onde os vendedores não são estimulados a vender. Os vendedores, inclusive, não ganham comissões por vendas, porque o foco não está em vender, o foco está em encantar o cliente, em criar uma experiência diferente. Isso vai desde os pequenos detalhes, vai da música da loja, vai da bebida que eles oferecem na loja, vai da forma como eles recebem, como eles atendem o cliente, como eles fazem o pós-venda depois que o cliente eventualmente comprou o produto e várias experiências que são criadas dentro daquele ambiente para justamente melhorar a experiência do cliente com a marca. Certa vez, observando os vendedores da reserva atender os seus clientes, Rony verificou que toda vez que o cliente vestia uma roupa para provar e o vendedor levava ele para o espelho que ficava no centro da loja, parecia que, por um passe de mágica, as vendas ocorriam com maior frequência. Isso mesmo, as conversões pareciam maiores quando os clientes usavam o espelho central da loja. Rony percebeu que havia uma oportunidade de anotar essas coisas que estavam dando certo numa espécie de caderno que seria o manual prático das coisas que funcionavam dentro da reserva. Esse caderno ficou muito famoso e hoje já tem mais de 1000 entradas e são todas dicas práticas que um vendedor recebe quando entra na empresa reserva. Fica aí então essa ótima dica de como escalar a cultura de uma empresa. Não perca a oportunidade de disseminar para o resto da sua organização o que está dando certo. Crie canais de comunicação onde os sucessos possam ser compartilhados e certamente isso irá beneficiar a todos. Esse manual prático colaborativo, além de compartilhar boas práticas com a equipe através de um caderno, através desse
desse compartilhamento com as pessoas da empresa, eles eram compartilhados também na convenção anual da reserva. Na convenção anual da reserva, o Rony não bonificava apenas aquela pessoa que mais vendeu, aquela pessoa que apenas atingiu as metas, que atingiu números. Ele queria saber quais eram as melhores histórias de clientes, quais eram as melhores histórias de experiência com o cliente. Perceba como, para você criar essa cultura dentro da sua empresa, o líder e a empresa precisam recompensar as pessoas que fazem aquelas coisas. Não adianta você querer criar uma cultura diferente se você só recompensa, só bonifica as pessoas que apenas vendem ou as pessoas que apenas criam, batem as metas e esquecer desses outros pontos, se é que você quer criar uma cultura nesse sentido. E o Rony hoje ele é um dos embaixadores do conceito de capitalismo consciente no Brasil. Inclusive tem um livro bastante conhecido, Capitalismo Consciente, que prega, nós já falamos aqui em outros episódios também, essa conexão e esse objetivo não apenas financeiro. É lógico que a empresa tem que ter lucro, a empresa tem que ter faturamento, a empresa ela tem que ser sustentável economicamente, mas ela também tem outros princípios que envolvem a cadeia de valor, desde clientes, de fornecedores, de parceiros, do meio ambiente. Então isso sempre esteve muito forte na cultura da reserva. Essa visão que o Rony tem de criar uma empresa que tem que fazer o bem além de ganhar dinheiro. Fazer o bem e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Hoje a reserva ela tem várias iniciativas sociais. Hoje cada roupa que você compra na reserva você está ajudando a alimentar outras pessoas. Cada livro que você comprar do livro Rebeldes, você vai estar ajudando outras pessoas. Enfim, tem muitas causas envolvidas. Tem uma causa muito forte na busca dos fornecedores. O foco principal em fornecedores do Brasil, de empresas locais, de empresas que fazem o bem, de empresas que são corretas. Então tudo isso faz parte da cultura da empresa. A empresa não valoriza apenas o batimento das metas, não valoriza apenas as vendas. A empresa valoriza o bem, valoriza as boas práticas, valoriza os bons exemplos. Isso parte da cultura da empresa, isso tem que ser estimulado pela liderança da empresa, isso tem que ser bonificado, isso tem que ser espalhado, isso tem que partir do exemplo dos próprios fundadores. É assim que nós criamos uma cultura forte de empresa e a reserva hoje é uma grande referência, não apenas porque ela conseguiu ser uma grande marca, porque ela é uma empresa muito conhecida, mas uma das grandes referências da reserva no Brasil hoje, inclusive que levou o Rony a ser um dos principais embaixadores e influenciadores do conceito de capitalismo consciente no Brasil, é justamente essa preocupação com toda a cadeia de valor da empresa, essa preocupação com o meio ambiente, essa preocupação com a sociedade, essa preocupação com toda a cadeia, que não é unicamente ganhar dinheiro, que não é unicamente bater metas, é realmente criar uma experiência melhor para o cliente, para o mundo, para a cidade, para a sociedade que ele está inserido. Isso é cultura da empresa. A empresa Reserva já nasceu nas mídias sociais. Enquanto que os grandes players do setor tiveram que adaptar a sua comunicação às mídias sociais, tipo o Facebook, a Reserva já fazia isso desde o seu primeiro dia de vida. As pessoas não querem gastar tempo se aprofundando na história da empresa, na biografia dos seus fundadores. Enfim, hoje em dia, os clientes querem saber o que eles vão ganhar se relacionando com aquela marca ou como a vida deles vai mudar. As grandes marcas estavam confundindo os consumidores, postando fotos dos seus produtos, links para os seus sites, descrições, preços. Isso, na definição do autor, é comercialização. Enquanto que Rony sempre se preocupou em utilizar as mídias sociais, principalmente o Facebook, como uma forma de comunicação. Ou seja, criar e manter um diálogo aberto que não somente apresenta ideias criativas, temas polêmicos, mas também serve como uma forma de obter um feedback sobre o que o cliente está achando da empresa. O foco da comunicação está tão presente na empresa que, inclusive, a comunicação é muito bem utilizada em momentos de crise.
Algumas ocasiões que tiveram grandes crises dentro da empresa, o que acontece em qualquer negócio, desde lojas que foram roubadas, desde campanhas que tiveram uma interpretação diferente daquilo que foi o objetivo da comunicação, envolvendo inclusive pessoas famosas, que teve uma grande repercussão na mídia. Enfim, em todos os momentos que tiveram uma aparente crise dentro da reserva, dentro da empresa, o Rony e a sua equipe, a cultura da empresa, conseguiu fazer daquela crise uma oportunidade de comunicar algo ainda melhor, comunicar a essência e a transparência da marca. Aí nós vemos como a importância da comunicação nos dias de hoje, como uma empresa que já nasce nesse conceito digital, que nasce nesse conceito das redes sociais, que entende que as redes sociais servem não para vender unicamente, mas para se comunicar, para criar fãs, para literalmente conseguir passar a sua mensagem, a sua essência para quem acompanha aquela marca, aquela empresa. Um exemplo clássico de crise que foi transformado em uma oportunidade da reserva foi um caso onde uma loja que foi literalmente devastada e roubada, saqueada, quebrada inclusive, e a equipe do Rony pegou o vídeo da gravação da loja, do momento do crime na loja, e usaram esse vídeo do roubo com uma comunicação e uma chamada de campanha de vendas, de liquidação dentro da loja. Ou seja, pegaram um momento de extrema crise, de extrema dificuldade e transformaram aquela crise usando uma comunicação descontraída, usando uma comunicação diferente, usando uma comunicação humana de pessoa com pessoa, eles conseguiram criar grandes oportunidades. Talvez esse seja uma das grandes lições em relação à comunicação. A comunicação nos dias de hoje, ela não pode mais ser feita de marca para pessoas. Ela tem que ser feita de pessoas para pessoas. Nós estamos comunicando com outras pessoas. E por isso que a reserva sempre teve destaque nesse sentido, porque ela nunca foi aquela empresa, aquela marca institucional. Ela sempre conseguiu falar a linguagem das pessoas, ela conseguiu ser transparente, conseguiu ser descontraída, conseguiu ser informal. Essa é a grande vantagem de você conseguir comunicar bem a sua mensagem, e com isso você consegue aproveitar momentos que talvez seriam de crises, que poderiam inclusive prejudicar ou arruinar a empresa. Você consegue transformar, através de uma boa comunicação, essa crise em uma grande oportunidade de vendas e de alavancagem dos seus negócios. Os fundadores da reserva acreditam que o propósito socioambiental da empresa tem que ser muito maior do que o propósito financeiro. Vários exemplos na gestão da empresa podem ser dados e que indicam que à frente da organização existem pessoas preocupadas com o desenvolvimento da nação e também com a proteção dos recursos que temos hoje no planeta. A maior ação e que simboliza essa mentalidade da reserva é: para cada peça vendida, 5 pratos de comida são doados para pessoas carentes no Brasil. O autor é um grande fã do caso da Tom's Shoes e conta que se inspirou neles para implementar o empreendedorismo sustentável que a reserva pratica. No episódio 48 do Resumo Cast, fizemos um resumo do livro Comece Algo que Faça a Diferença, que conta a história da Tom's Shoes. Outro ponto importante sobre esse assunto é que nós fomos criados pensando sempre que o Estado deve ser o único responsável pelo bem-estar da sociedade. Isso nós fomos ensinados a acreditar, principalmente no Brasil. Mas será que é mesmo verdade? Será que o setor privado não pode contribuir para o bem-estar da sociedade sem que seja cobrado, forçado, obrigado? Será que não poderíamos criar uma nação onde essas coisas acontecessem de forma natural? Quanto mais o Estado tira, dificulta e atrapalha o desenvolvimento da nação com a sua incompetência total na gestão dos recursos dos cidadãos, mais as diferenças aumentam e aqueles que realmente geram valor, criam empregos, solucionam problemas, que são os empreendedores, tentam fugir e se esquivar desse monstro manchado de corrupção e ineficiências.
voltamos a tocar no assunto que trouxe à tona Ayn Rand com a sua obra A Revolta de Atlas. Até quanto tempo que esses heróis empreendedores conseguirão manter o seu comprometimento com o bem-estar do mundo e ao mesmo tempo serem violentados por quem não gera nenhum tipo de valor e manipula os caminhos políticos até chegar no poder? Visite o nosso blog e escute o episódio 78 do Resumo Cast sobre o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Lá você terá a oportunidade de aprofundar essa discussão filosófica. Nós tivemos durante muito tempo empresas que não tinham nenhuma preocupação social, cultural com a sociedade. Muito pelo contrário, estavam unicamente preocupadas com lucro financeiro, inclusive exploravam de todas as formas possíveis o meio ambiente, a sociedade e outros recursos. Passamos depois disso para uma era onde as empresas começaram a utilizar o conceito de sustentabilidade como marketing. Aproveitavam como isso estava ganhando força e evidência e tentavam usar como estratégias de marketing e mostrar que a sua empresa era uma empresa sustentável, era uma empresa socialmente bem aceita em todos os sentidos. E hoje nós estamos vivendo uma era onde que as empresas não devem mais parecer, as empresas precisam ser. As empresas precisam ter isso tão fortemente na cultura delas, no DNA delas, que elas não fazem isso puramente por marketing, como muito tempo foi feito. Elas fazem porque realmente elas acreditam nisso. Elas fazem porque os seus fundadores acreditam que eles têm uma responsabilidade, além de construir um negócio, além de gerar riqueza, além de gerar empregos, de fazer o bem para o mundo como um todo. Essa é a responsabilidade do empreendedor. E esse conceito, essa cultura está mudando cada vez mais. E hoje nós já vemos que empresas que simplesmente tentam usar isso como marketing, como fachada, não se sustentam mais por muito tempo. E empresas que não pensaram nisso ainda estão literalmente com seus dias contados. E unicamente empresas que vivem isso, que dão exemplo na prática, que fazem isso não porque estão preocupadas apenas em divulgar. É lógico que quanto mais elas fazem isso, por incrível que pareça, quanto mais bem a reserva faz, quanto mais pessoas ela ajuda, quanto mais crianças ela ajuda, por incrível que pareça, mais ela cresce, mais ela ganha financeiramente. Mas a causa principal dela está realmente em fazer o bem. Essa é a mentalidade, essa é a essência, esse é o DNA, essa é a cultura. E isso nós conseguimos ver de fora quando alguma coisa está sendo feita estrategicamente ou quando alguma coisa realmente faz parte do DNA da empresa. E certamente nós vamos ver cada vez mais, já estamos vendo muitos exemplos disso, de empresas que têm essa mentalidade, que têm essa cultura e, com certeza, no longo prazo, somente essas empresas que vão continuar a desenvolver suas atividades no mercado. E espero que este livro tenha ajudado você, primeiro, a inspirar você a começar o seu negócio, mesmo que você não tenha conhecimento ou experiência naquela área. E segundo, a criar uma empresa com uma cultura muito forte, uma empresa com valores econômicos, sociais, culturais, ambientais, uma empresa que foque e preze pelo capitalismo consciente. Essas são as duas principais mensagens deste livro. Inspirar você com a história da construção da reserva e transmitir alguns conhecimentos e ensinamentos da cultura da reserva, que hoje é uma referência no Brasil. Espero então que tenham gostado desse episódio. Eu pediria a gentileza de compartilhar o Resumo Cast nas suas redes sociais. Deixe também um review lá no iTunes para o Resumo Cast. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.